Então, olá a todos. Começo por vos saudar, não é? Com a mesma alegria que nós vamos já sentindo, não é? A primavera cada vez mais dá sinais de si e então é com essa singeleza das flores, com esse perfume das flores, com essas formas e com essa alegria das cores que vos quero saudar, não só nós que estamos aqui nesta circunstância, mas também a toda a equipe que nos acompanha hoje aqui nas reflexões que vamos fazer sobre o tema. Este tema tem uma particularidade, doença da alma, e nós quando somos confrontados com este tema e perguntamos logo, só uma? Porque doença da alma e não doenças da alma? Então, esse é um dos objetivos da nossa reflexão de hoje. Mas para reforçar este estado de espírito, não é, que a primavera nos cativa e nos inspira, eu gostava de partilhar convosco um salmo cantado por um grupo coral. Ele é o Salmo 118, versículo 25. E o título é Benedictus. Então nós vamos ouvir, vamos de alguma forma também harmonizando-nos internamente, para melhor refletirmos sobre esta questão que nos é tão cara, não é? A doença da alma. Então, pegando um bocadinho aqui no último versículo do Salmo, não é? Ele fala Hosanna nas alturas. Só para precisar o significado do Hosanna, vamos ir à origem da palavra. Ela tem origem no latim e no hebraico, que quer dizer concretamente, salva-nos agora, ó tu que habitas nas maiores alturas. E então nós, quando somos confrontados com a entrada de Jesus, por exemplo, em Jerusalém, nós reparamos que a mesma multidão que o aclamava como o Salvador fora também parte da multidão também que depois, contagiada pelos interesses imediatistas dos poderes instituídos naquele tempo, também foram eles que disseram crucifica-o.
Mas este canto, de facto, ele tenta passar uma ideia de que Jesus nos salva. E a pergunta que se coloca é: salva-nos como? Como é que Ele nos salva? E isso importa refletir, porque, caso contrário, se Ele nos salva, qual é a parte que nos cabe a nós, não é? Para nos aprimorarmos. Como é que Ele nos salva? E importa aqui também perceber um bocadinho o que é que significa salvar. E isto podemos recorrermos, uma vez mais, à origem da palavra. E a origem da palavra vem do grego soteria, que transmite precisamente a ideia de cura, redenção, remédio e resgate. E também vem do latim salvare, que significa, como nós sabemos, a palavra de hoje, salvar, mas também deriva de uma outra palavra que é salus. E salus tem um significado muito curioso, que significa ajuda, ou saúde. Então nós, se tentarmos cozer estes dois significados, podemos ler que Jesus veio para nos ajudar a alcançar a cura, a redenção, o remédio que todos nós precisamos para minorizarmos o impacto das nossas sombras interiores. E, nesse contexto, talvez esta ideia de salva-te a ti mesmo, as mesmas palavras que os romanos, na altura, perante Jesus na cruz, lhes dirigiu, quando nos são referidas a nós mesmos, faz algum sentido. Salva-te a ti mesmo. Vem de encontro também àquela mensagem, não é, da literatura espírita que diz: ajuda-te, cá está, salva-te a ti mesmo. Que o reino, não é, o reino divino do amor de Deus nos apoiará. Então, confrontados com essa realidade, nós podemos verificar que, quando somos confrontados com essa realidade ou essa possibilidade, salva-te a ti mesmo, ajuda-te a ti mesmo, e nós pensamos muitas vezes que, então, se eu me salvo a mim mesmo, qual é o papel do Criador relativamente a nós? O que é que Ele pode fazer por nós? E aí nós podemos facilmente compreender que o Criador é a vida. O Criador é a vida. E esta vida, nesta circunstância, é o amor universal conosco. Podemos perceber melhor esta realidade e esta ligação com o divino, por exemplo, quando nós utilizamos aqui como exemplo estas luzes, não é? Esta luz, se está viva, ou seja, dá luz, é porque ela está ligada a uma origem da energia que lhe dá corrente para que ela se faça luz. Se interrompermos, o que é que acontece? Ela nem sequer funciona, nem tem utilidade. Do mesmo modo acontece connosco. Nós que temos dúvidas daquilo que o divino pode nos apoiar, perante essa constatação, percebemos que sem vida, sem essa ligação com o divino, nós não somos nada, nem sequer existimos. Mas nós estamos aqui e com esta vida Deus está conosco. E então o tema de hoje, doença da alma, vem um bocadinho nesta sequência de quando nós passamos por momentos mais intensos, mais exigentes da vida, quando os desafios cada vez mais se ampliam, teoricamente, a tendência é para nós nos ligar ao Criador.
e rogamos, ajuda-me, Jesus. E perguntamos, mas em que concretamente? Das doenças da alma ou do corpo? Perante esta dicotomia, não é, digamos assim, estas polaridades, nós adoecemos na alma ou o corpo é o que adoece? Já não há tantas dúvidas, não é? Cada vez mais a pesquisa científica, como vamos ver, dá a entender e evidencia que, de facto, aquilo que adoece, primeiramente, é a alma. Mas nós vamos ver o quê? Então, os objetivos de hoje são identificar, de uma forma genérica, quais são os possíveis sintomas da doença da alma, quais são os primeiros sintomas que nós podemos estar em alerta para percebermos que alguma coisa está a ficar um bocadinho difícil. E de que forma é que, identificando esses mesmos sintomas, se manifestam no corpo físico. Vamos também reconhecer quais as relações entre os estados de alma e as doenças manifestadas no próprio corpo. Possível relação, porque isto é um campo vastíssimo. Concretizar aquilo que pode ser o cenário da nossa realidade interna. Vamos assinalar a vantagem de pensar em doença da alma em vez de doenças da alma, porque é preferível pensar assim. Apontar assim uma possível estratégia para melhor prevenirmos e melhor restaurarmos esse equilíbrio que tantas vezes é posto à prova entre os estados da alma e o corpo. E depois vamos assim ouvir uma musicazita no final também, para nos inspirar melhor aquele lugar a procurar e onde permanecer para, de forma a manter esse equilíbrio o mais tempo possível nas nossas vidas e nas nossas relações. Eu acho que toda a gente concorda com esta constatação aqui do doutor, é médico cirurgião, José Moro Misato, e ele constata, pela pesquisa que faz, pelas pessoas que atende, que o corpo, de facto, reflete o que as pessoas pensam e sentem. Toda a gente concorda com isto? Sim. Contudo, existe... Ele defende que 80% a 90% das doenças que são manifestas no corpo físico são de ordem psicossomática, da ordem da psique, mas existe 10% também, não é? 20% que, de facto, nós contraímos na relação com as instabilidades do meio exterior, não é? Pode ser ambiente social difícil, por aí fora. E, bom... Então, só para termos assim uma ideia, vou dar assim uma pincelada genérica naquilo, quais são os sintomas psíquicos mais comuns que denunciam um estado de alma um pouco desequilibrado. Então, nós quando nos sentimos com frequência nervosismo, ansiedade, inquietação, angústia, temores, falta de atenção, a distração, por exemplo, quando nós não nos conseguimos concentrar numa determinada tarefa e para alcançar o objetivo, distraímos-nos por tudo e por nada. Insegurança, medo, depressão e insónias são os principais sintomas psíquicos que denunciam alguma perturbação da alma. Estes mesmos sintomas depois podem manifestar-se mais cedo ou mais tarde, conforme a intensidade com que se manifestam, precisamente no corpo. E podem manifestar-se de uma forma, das mais diversas formas. Dores localizadas e generalizadas, distúrbios funcionais digestivos, respiratórios, circulatórios, urinários, etc. E aqui nós
para concretizarmos melhor e reforçar essa ideia de que, de facto, nós devemos focar a nossa intenção no nosso íntimo, na nossa psique, porque é de lá que emanam todas as nossas perturbações e todos os nossos desequilíbrios. Isso acontece, por exemplo, quando nós vamos a um médico, apresentamos determinados sintomas, vamos ao médico, ele convida-nos a fazer uma bateria de exames e depois o diagnóstico que ele faz é: está tudo bem, não há nada. E como é que é possível? Se eu sinto dor, se eu tenho problemas de respiração, como é que pode ser? Não é? Isso, de facto, reforça essa ideia de que nós temos que nos focalizar no nosso estado de espírito interior. E aqui o José Moromizato, não é? ele diz o seguinte, que isto pode nos ajudar também a tentar libertar-nos desses desequilíbrios, muitas vezes, que alimentamos ou que nos dão a alimentar e nós aceitamos. E ele aqui diz assim: quando reprimimos as nossas emoções, elas vão se acumulando até ao ponto que nos machucam, nos magoam profundamente. Só que a represa cheia extravasa depois por algum lado e explode em algum órgão mais sensível. Exigimos tanto do organismo que num determinado momento ele vai pedir socorro. Se não observarmos os sintomas internos, eles podem agravar-se e nos afastar do trabalho, da família, dos amigos, das pessoas que mais amamos. Portanto, esta é cada vez mais pertinente nós cuidarmos da nossa sanidade mental e psicológica. Esta imagem aqui, no fundo, é uma imagem que, de alguma forma, vem ao encontro de que existe evidências muito fortes de que os estados internos da alma se refletem no corpo físico. E cada vez mais existe uma associação entre os estados psíquicos da alma relacionado depois com determinadas doenças, e isto aqui é só um apontamento muito generalizado e que merece a nossa maior prudência, não é? Porque isto envolve muita coisa. Mas, essencialmente, resumindo, pessoas que por algum motivo experimentam um sentimento de ódio, a sua memória espiritual, não é, que se registra no perispírito, ela mais cedo ou mais tarde, ela vai se manifestar em doenças como cancro e doenças dermatológicas. Quer seja numa vida anterior, não é? Quer seja numa vida posterior. Portanto, nós que agora estamos de boa saúde aqui, se nós alimentarmos o nosso estado de espírito com este tipo de sentimentos, certamente numa outra experiência poderemos vir a ter este tipo de manifestações no corpo. O egoísmo, segundo as investigações, estão cada vez mais relacionadas com doenças infecto-contagiosas, tais como a lepra e a tuberculose, que cada vez mais estão erradicadas, apesar que a tuberculose ainda nos nossos dias, e aqui no Porto tem tido assim uma chamada de atenção, não é? E a SIDA, não é? Portanto, o egoísmo, esta coisa de querermos só para nós, depois pode-nos trazer este tipo de consequência. Sentimentos de inveja, pode-nos trazer problemas relacionados com o fígado. A indiferença, segundo os estudos, tem fortes relações com problemas futuros nos rins. A raiva com a vesícula, a maledicência pode trazer problemas nos sentidos, sobretudo nos sentidos da fala e da audição, e a mente orgulhosa e manipuladora pode vir no futuro ter consequências de ordem psíquica e mental. Portanto, isto são tudo possibilidades em aberto que podem ser
por nós contrariadas. E isso depende muito do equilíbrio e do significado que damos às experiências que vamos passando, sejam elas difíceis ou menos difíceis. Os técnicos da área da psicologia e da psiquiatria dizem, assim, genericamente, uma coisa muito interessante, e passo a citar. Todos nós somos um lago. À superfície as águas são tranquilas e cristalinas, mas no fundo há muito lodo. Convém não mexer muito no fundo da água, caso contrário, ela se perturbará. Ora, isto dá que pensar, não é? No sentido de questionarmos que servirá, por exemplo, uma vida para remover o lodo do fundo dos nossos íntimos? Se chegará? E se chegará, quais são as consequências disso? Como é que saímos daí? Ninguém pode cavar tão fundo em si mesmo, porque corre o risco, segundo os entendidos no assunto, de não sair íntegro. Imaginem. E daí nós começamos a pensar o porquê da doença da alma e não das doenças da alma. Se nós formos querer resolver todos os nossos problemas mentais e psíquicos internos que estão adormecidos, nós podemos correr o risco de não sair íntegros. E isto, se cabe de nós em relação a nós mesmos, também o contrário de nós em relação aos outros também tem consequências graves, não é? Ninguém pode trazer à superfície o lodo, não é? A parte mais escura da alma, não é? No outro, não pode. E para dar um exemplo concreto desta ocorrência, que eu tenho um amigo, ele é brasileiro, e contou-me recentemente que o lago interior dele foi mexido. E em que circunstâncias? Ele serve num restaurante e o dono do restaurante, em frente dos clientes, dirige-lhe a palavra num tom agressivo e diz-lhe: tu nem isto, que é básico, sabes fazer à frente de todos os clientes. A reação deste meu amigo, qual foi? Deu-lhe uma fúria tamanha que ele, no momento, abandonou o que estava a fazer e a ouvir e basou. Foi mudar de roupa para se ir embora e não voltar mais ao trabalho. Mas, entretanto, ele tinha um colega de serviço que apercebeu-se da situação, foi ter com ele e chamou-o ao bom senso. E a primeira coisa que ele diz é: acalma-te. Não vês que nessa situação precária, digamos, em que tu estás, porque ele precisa do visto, precisa de uma série de burocracias para se fixar aqui no país, não vês que tu precisas desse trabalho? Quem tem verdadeiramente domínio sobre ti na fase final? Quem decide a tua tranquilidade? É o dono ou és tu? Quem tem a força de decidir, de manter o equilíbrio que, entretanto, te foi interrompido? És tu ou és o dono? Ou é o dono? É ele, somos nós. Não é? Então nós, quando somos confrontados com essas realidades difíceis que nos magoam muito, nós temos que, primeiro, acalmar, respirar, não é? E dominar as nossas sombras interiores que estão no fundo do nosso espírito ainda por mexer. E então nós podemos desde já ressignificar, no fundo, esse tipo de experiência como uma oportunidade para melhorarmos e nos fortalecermos no controle das nossas emoções internas, que é a parte mais difícil de dominar, que são os impulsos emocionais do ser.
Agora, nós vamos avançar mais um bocadinho e eu vou me servir aqui de uma experiência que tive, que foi inspirada pela minha afilhada, que fez anos recentemente. Ela fez 10 anos. Então ela soprou às velinhas e o soprar às velas lembrou-lhe de uma experiência da escola que ela fez. E depois demonstrou, e ela toda contente, né? Porque quem aprende quer ensinar, né? E ela quis-me ensinar. Então ela apresentou-me esta experiência aqui que eu vou partilhar convosco. E depois vamos nos servir desta experiência para fazer aqui uma série de relações com o nosso estado espiritual mais interno. Então a experiência, olha, precisa de um prato, uma garrafa, uma vela, tinta de culinária, não é? E um isqueiro. Nós vamos fixar a vela no centro do prato. Foi isso que mais ou menos que ela fez também lá na mesa. Deitar a água. A tinta aqui, ela surge para percebermos melhor o efeito final da experiência. Não há necessidade, mas aqui é mais para criar contraste e percebermos o efeito. Então ele, depois de ter a água e a vela acesa, ele vai pegar na garrafa e vai tapar a vela com a garrafa. O que é que vai acontecer? Estão a ver o que está a acontecer? Incrivelmente a água sobe. Portanto, quem não tiver motor para tirar água do poço já sabe. É pôr uma vela no fundo, uma garrafa imensa e toca-se a sugar. É muito interessante isto. E a verdade é que eu não sabia a explicação para isto. Vocês sabem? Quem é que sabe? Podem partilhar? Eu gostava de... Para não ser eu sempre a falar, que é para não massacrar muito. Consumiu o ar. Há mais hipótese? Consumiu o oxigênio. Isso justifica a subida da água? Hã? Faz vácuo. Exatamente. Porquê que faz vácuo? Sim. A água foi ocupar o oxigênio que desapareceu na combustão. Sim. Essa era a primeira posição da ciência. Essa era a primeira posição da ciência, mas eles depois avançaram mais um bocadinho e eles verificaram uma coisa interessante. De facto, tem a ver com o vácuo. A questão de consumir o oxigênio e o dióxido de carbono, né, é uma verdade, e é o facto de não haver mais oxigênio que a vela se apaga, mas quando ela está acesa, o que é que ela faz? Ela aquece o ar. O que é que acontece? Aumenta a pressão do ar interior lá dentro. Aumenta a pressão, faz vácuo, e o que é que depois faz subir a água? Diferenças de pressão, exatamente. Porquê? Porque a pressão atmosfera exterior é maior que a interior. E então, porquê que eu trouxe este exemplo aqui para a nossa reflexão? De alguma forma nós podemos ser equiparados a esta experiência. Não é? O copo pode ser, por exemplo, o nosso corpo, não é? A vela pode significar, por exemplo, a nossa luz interior, o equilíbrio que já conquistamos e somos. E a água é a nossa realidade exterior, mas também interior, que nós somos 80% de água, não é? E então, o que é que acontece aqui? Nós verificamos que se nós abafarmos a vela, se abafarmos o nosso estado íntimo, o que é que acontece? Não há oxigênio, ela não acende. Não acende, há desequilíbrio e a pressão exterior torna-nos facilmente frágeis. Então o que é que nós temos que fazer para que a nossa luz interior não se apague e para que as pressões exteriores e interiores
não queria desequilíbrio, neste exemplo. Respirar fundo, não é? No fundo, mas vamos imaginar que aqui é o copo, não é? Ou a copa ou a garrafa, não é? A garrafa de plástico, não é? Para que a vela não se apague, o que é que se tem que fazer? Fazer um furinho. Um chega? Será que chega um? Depende do tamanho do furo, exatamente. Exatamente. Para criar o quê? Circulação do ar, não é? Exatamente. É para o dióxido de carbono sair e o oxigênio entrar, criar um circuito. E então, concretizando a ideia, este exemplo serve para perceber que nós, se queremos manter o equilíbrio, nós temos que estar em permanente abertura a outras realidades de pensamento. Para quê? Para que o nosso pensamento não adoeça por pensar sobre vários temas sempre da mesma maneira. Portanto, a rotina de pensamento pode-se considerar uma forma de desequilibrarmos-nos, nos fragilizar, tornamos-nos fechados e não expandimos a nossa necessidade mental de aprender e de conhecer e interpretar melhor os conceitos e as relações que mantemos entre nós. Mas também esse buraquinho grande que temos que fazer, né, com algumas reservas, porque também temos que nos proteger, né? É um equilíbrio. Nós, de facto, temos este corpo que nos protege de muita coisa. Mas temos de ter essa abertura de espírito para que entre aqui esse oxigênio, sobretudo, do reconhecimento daquilo que verdadeiramente pensamos que mantém o nosso equilíbrio interior. E quem esteve aqui na semana passada foi, de alguma forma, enunciado aquilo que é primordial no nosso equilíbrio. Alguém se lembra? Alguém se lembra da... O Rodolfo, ele focou-se no autodescobrimento. Tinha a ver com isso, mas tinha a ver com uma palavrinha lá que ele falou. O amor próprio, não. Bom, vamos avançar. Então, nós vamos agora então servir para perceber então qual é essa se tivermos que atendermos a um equilíbrio de forma eficiente, normalmente nós queremos resolver tudo o mais depressa possível, não é? E de forma eficiente. Nós queremos ir à raiz da questão e matar, no fundo, a doença pela sua essência, né? Pela sua origem. E eu vou-me servir aqui da história de Humberto de Campos, no livro Boa Nova. É uma história com a qual eu me identifico muito. E que conta a história de Maria de Magdala. Sabemos quem é, não é? Sabemos que tipo... a vida, no fundo, que ela teve, a forma como ela lidou e se transformou depois de estar e de conhecer o Evangelho de Jesus. E essa história vai-nos revelar uma série de coisas, mas particularmente essa tal coisa que é essencial nós descobrirmos em nós mesmos para mantermos esse equilíbrio. Então nós vou contar um bocadinho a história, também de forma generalizada, convido-vos a todos a ler e a refletir. É a história 100 do livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Maria de Magdala, assim que viu e percebeu as vantagens do Evangelho e os feitos que Jesus na altura realizava, ela perguntava-se a si mesma: que novo amor era aquele apregoado aos pescadores singelos por lábios tão divinos? Que amor era esse? Foi recebida na casa de Simão Pedro e foi-lhe dada a palavra e dirigiu-se a Jesus: sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre,
observai como tenho sede de verdadeiro amor. Reparem nas palavras de Jesus, que lhes dirige após esta declaração, esta confissão de Maria. O profeta Nazareno fitou-a enternecido, sondando as profundezas do seu pensamento, e respondeu bondoso. O que é que estava Jesus a sondar nas profundezas, não é na superficialidade? Ele quer ir lá ao fundo, onde nós temos muito lodo. O que é que Jesus estava a sondar nas profundezas do seu pensamento? Dirige-lhe Jesus: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera a dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Esta é fortíssima, não é? Esta mensagem fortíssima que é dirigida ao coração de Maria, de alguma forma lhe alimentou a esperança. Lhe alimentou a esperança. Nós, e eu particularmente, eu fico muito admirado, e agora que a primavera surge com a força, né? Eu fui surpreendido recentemente no caminho para casa. Havia um muro, onde normalmente ali não nasce nada, um muro, e numa fenda, precisamente, uma flor. Portanto, flores que desafiam a gravidade, e a vida naquele lugar floriu. O que é anormal, já que o suporte das plantas é na terra, não é? Como é que ela se alimenta ali e floresce? É mais ou menos esta mensagem que Jesus, no fundo, por muito que o nosso coração esteja magoado, há sempre possibilidades felizes de nos transformarmos na mensagem viva do Cristo. Humberto de Campos comenta sobre esta relação com Maria de Magdala e Jesus. Algum homem havia falado assim à alma incompreendida. Ninguém tinha assim falado até agora com Maria de Magdala. Ninguém. Os mais levianos lhe pervertiam as inclinações e os aparentemente virtuosos a desprezavam sem piedade. Os aparentemente virtuosos, mesmo esses. O que é que ele quer dizer com esta observação de Humberto de Campos, não é? Que, de facto, a Maria de Magdala, naquela situação, ela sentiu-se verdadeiramente amada. E eu vou agora recuperar a ideia da metáfora do copinho, da vela, não é? É que nós às vezes pensamos que estamos separados de Deus, não é? Onde está Deus, não é? E nós parece que dá a entender que estamos separados de Deus, mas não estamos. E quando nós temos consciente esta realidade, por muito que passemos por momentos difíceis, nós temos recursos internos e externos por bondade dos divinos companheiros da vida, não é? Que nos inspiram, que nos enchem de coragem para enfrentar os desafios. E Jesus prossegue na relação, mas primeiro pergunta Magdala a Jesus. Ela, depois de se sentir amada, ela abre o coração e diz o seguinte: no entanto, Senhor, tenho muito amado. Reparem, uma prostituta, tenho muito amado e tenho sede de amor. Reparem o que Jesus disse a seguir. Sim, redarguiu Jesus, tua sede é real. Depois de ele ir às profundezas da alma, onde está o nosso lodo, as nossas sombras, ele confirma que a sede de amor era real. E então, o que é que Jesus identificou depois de analisar profundamente o problema de Maria,
acolhê-la, compreendê-la, fazê-la sentir amada. O que é que ele identificou primordialmente nas profundezas da alma de Maria de Magdala? Ele identificou precisamente aquilo que foi focado na palestra do Rodolfo, o desejo central da pessoa. O desejo central. O que é que nos move? O que é que nos move? Porque isso determina muito o nosso equilíbrio ou desequilíbrio. O que é que nos move? E, de facto, o desejo central de Maria era ser amada e amar. Ser amada e amar. No entanto, Jesus esclarece: só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. E Maria pergunta: só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Jesus responde: somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Na tua condição de mulher, já pensaste no que seria o mundo sem as mães exterminadas no silêncio e no sacrifício? Não são elas as cultivadoras do jardim da vida, onde os seres humanos travam as mais difíceis batalhas? Maria de Magdala, ouvindo aquelas advertências, começou a chorar. E confessa-se a Jesus: desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Então Jesus, atraindo-a brandamente a si, acrescentou: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos da sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? Maria de Magdala estava no bom caminho, mas ainda não estava curada do desejo central. E o paradoxo da sua cura deu-se, entretanto, quando precisamente contraiu a lepra por renovar as esperanças dos doentes, onde eles eram colocados à parte na sociedade para não contagiar. Davam-se os primeiros sinais da partida dela para o mundo maior e asseverou, naquelas condições duríssimas, a todos os doentes que ainda assim a procuraram, doentes e órfãos deste mundo: Jesus deseja intensamente que nos amemos uns aos outros e que participemos de suas divinas esperanças na mais extrema lealdade a Deus. Lealdade e equilíbrio depende da nossa qualidade de lealdade a esta mensagem rica e eterna que Jesus nos transmite. E a pergunta que se coloca é: que valor nós damos à fidelidade e à confiança quando resulta de um percurso espinhoso, suarento e lacrimoso? Que valor é que damos a isso? É aquele que procuramos, é aquele que queremos, não queremos? Damos valor mais a isso? Qual dos filhos do Criador Supremo terá maior virtude? Aquele que foi fiel no caminho facilitado ou aqueles que percorreram o caminho doloroso? Qual deles será o mais virtuoso? Isto é assim intenso, não é? E a gente, quando é confrontado com estas realidades, nós percebemos que o amor é exigente. Mas nós temos ferramentas internas e externas, com a experiência de cada um, os sucessos de cada um, que nos podem oxigenar o nosso equilíbrio. Mas, sobretudo, a principal ferramenta que temos é aqui a nossa caixinha cinzenta que nós temos, não é? Outra caixa, onde também tem a luz da nossa mente, da nossa inteligência. E é uma ferramenta incrível. Porquê? Porque, segundo aqui o nosso amigo, Tony Buzan,
ele é uma autoridade no mapeamento dos padrões mentais, no fundo aquilo que, aquilo que o Espiritismo nos comunica, que é o desejo central que nós devemos estar atentos, é traduzida na linguagem científica corrente como qual é o nosso padrão mental. E o nosso cérebro tem competências incríveis para reconhecer padrões mentais. E um exemplo disso é, por exemplo, nós quando olhamos para o caos do nosso céu estrelado, agora no verão e primavera, nós conseguimos fazer desenhos e reconhecemos padrões, não é? Neste caso, a mente reconheceu ali um cavalinho ou algo do género, ou pode ser uma outra coisa qualquer, mas descobriu ali um padrão. E então, sabendo nós que descobrindo ou reconhecendo que descobrindo esse desejo central ou identificando o nosso padrão mental, nós temos fortes hipóteses de sairmos vencedores e acender com mais força a nossa chama interior, o que é que podemos fazer para que isso se efetive? Ora, uma das hipóteses é uma sugestão, não é uma hipótese, e depois apelo, no fundo, a que todos encontrem a melhor forma, mas uma das hipóteses é nós, cada dia, termos uma lista de emoções, identificar a lista de emoções humanas, identificar a lista dos desejos centrais da humanidade. Não é? Uns querem reconhecimento público, outros querem poder. Então nós vamos identificar e vamos criar um código, não é? E vamos associar a cada desejo ou a cada estado emocional uma cor. Não é? O amarelo, por exemplo, senti-me triste, o azul, senti-me frustrado. Então, cada dia nós vamos, no mapa que desenhamos, não é? Com os 31 dias, ou 30, ou 28, 29, vamos marcar a cor relativa ao sentimento que mais se repetiu naquele dia, ou desejo central. Todos os dias. É simples, é um esforço mínimo. E ao final do mês nós vamos pôr o nosso mapa à nossa frente e vamos ver que cores predominam nessa tela. E vamos identificar um potencial padrão mental, porque o nosso cérebro, quando observa, analisa, critica, ele emite depois força para levar à ação. E agora imaginem, nós no final do ano temos 12 mapas. Acreditem que a probabilidade de nós identificarmos o nosso desejo central, temos que ser sinceros connosco mesmo, ou os nossos estados emocionais, nós com certeza vamos identificar fortemente o desejo central que pelo menos durante aquele ano predominou, ou durante aquele mês, e assim sucessivamente. E nós com isso podemos, de facto, identificando e reconhecendo o nosso desejo central, seja para o nosso desequilíbrio, seja para potenciar ainda mais as nossas qualidades, nós conseguimos, de facto, procurar mantermos-nos em equilíbrio e harmonizarmos a ponto de não criarmos essa desigualdade de pressões entre exterior e interior. E termos consciência que nesse processo é exigente, é suscetível a erros, mas nós que já sabemos que no final, a nossa decisão de estar equilibrados ou não equilibrados depende, no final, sempre e exclusivamente de nós. Por muito que sejamos constantemente irritados, não é? Ninguém tem o direito de decidir por mim se eu vou ficar irritado também quando o outro me irrita. Sou eu que decido isso. É a minha vontade. E aqui esta poetisa, ela, Maria do Prado, é poetisa brasileira, ela é escritora também, se não me engano. Ela, através da poesia, ela escreve sobre o amor nas seguintes palavras. O amor é a coisa mais triste. O amor é a coisa que eu mais quero. Forte ou fraco, alegre ou triste,
o amor é a coisa que eu mais quero. Então, nós aqui, o amor é uma aventura, né? Conforme aqui podemos significar, podemos identificar aqui o padrão mental do poema, né? E esta é a minha observação, obviamente. Que o amor é uma aventura de alegria e de dor. E quem ama, ou se inicia nesse amor sublime, compreende que o amor tem dor, o aceita e lhe dá um significado maior, a ponto de não nos deixarmos apagar pelas dificuldades ou pelas derrotas. Então nós vamos sintetizar. Vimos que, em lugar de pensarmos em doenças da alma, é preferível pensar em apenas uma doença da alma. E essa doença da alma é aquela que nós identificamos através de uma análise e permanente, diária. Essa doença da alma pode ser, ao ser identificada, é aquela que nos pode dar pistas para procurar antídotos, remédios, a fim de que as expressões do exterior, relativamente às internas, se mantenham em equilíbrio. Vimos que, quando adoecemos, principalmente, a doença não é no corpo, é, sobretudo, de origem psíquica. Nervosismos, ansiedades, todos eles num extremo máximo, estão na origem de todas as manifestações perturbadoras no nosso corpo, sejam momentaneamente, sejam no futuro. E vimos que uma forma de combater isso é alimentarmos o nosso pensamento, abrirmos orifícios na nossa bolhinha actimel, não é, que nos protegem, para que entrem novidades de pensamento, novidades de sentimento, e perguntar-se permanente: de forma é que eu posso amar melhor do que eu amo? Em toda a simplicidade. A pergunta é primordial neste processo de identificação e de equilíbrio. E depois, no fundo, adotar e fazer uso das potencialidades criativas que todos nós temos. Saber ouvir, falar, saber escrever, pintar. Pintar, por exemplo, pode ser uma forma muito criativa na medida em que nós pintamos as nossas emoções, pode ser até ter interesse. Dançar, cantar, tudo isso liberta-nos e expande-nos o espírito para novidades que dentro de nós ainda estão por se enriquecer. E para terminar, eu quero partilhar convosco esta música que no fundo resume um bocadinho a nossa reflexão. By the
Deu para ouvir mais ou menos? Então em que queremos confiar? Em que queremos confiar? Em quem verdadeiramente confiou Maria de Magdala depois de todo aquele processo difícil por que passou? Que lugar é esse que nós podemos ter dentro de nós mesmos para nos sentirmos amados e ligados com o alto? Que lugar é esse? Cantada aqui por estes miúdos. São estas perguntas, ficam para trabalho de casa, para além daquela folhinha. Hein? Todos os dias uma cor e depois fazemos uma exposição aqui no SECA com pintura emocional e desejos centrais de todos nós. Então, olha, eu desejo-vos a todos o entusiasmo e o sorriso, as lágrimas felizes daquelas crianças. Desejo-vos a todos experiências que, de alguma forma, enriqueçam, certamente, momentos difíceis porque passam e que essa alegria permaneça, ainda que imaginada, porque o nosso cérebro gosta que às vezes a gente lhe minta. O facto de repetirmos sentimentos, pensamentos imaginados, isso substitui, de alguma forma, um pensamento mau que toma lugar no nosso íntimo. Então, entra um mau, imediatamente, dois bons, e nem que sejam imaginados. E isso favorece o nosso equilíbrio. Então, muita paz e bom caminho.